Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tuane e eu trago sempre relatos sobrenaturais para vocês. Se você caiu de paraquedas por aqui, já aproveita, se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e já deixa o like no comecinho do vídeo, que assim vocês me ajudam do engajamento. Lembrando que estamos chegando na semana do Halloween e eu quero muito fazer um especial de Halloween. Se vocês tiverem algum relato que aconteceu com vocês nesses dias, mande aqui pro canal, o e-mail vai ficar na descrição do vídeo. Mas sem muita enrolação, vamos ao vídeo, porque a pessoa ainda tem que ir para a igreja. Eu tô gravando antes de ir para a igreja. Existem nomes que coragem... Gente, que coragem, não? Eu tô tirando coragem. Coragem é o que me falta, né? Mas vamos lá. Existem nomes que carregam um peso milenar. Alguns foram apagados da história, outros apenas sussurrados, nos rituais mais sombrios. E Astaroth é um desses nomes. E dizem que quem o pronuncia com fé nunca mais é o mesmo. Vocês já ouviram falar de Astaroth? Durante séculos, o seu nome foi escrito apenas em livros proibidos, pronunciado apenas por aqueles dispostos a pagar o preço do conhecimento. Astaroth, o duque do inferno, o espírito da vaidade e da sabedoria maldita. Aqueles que o chamam contam que, no início, tudo parece um sonho, até que algo começa a responder do outro lado. Vou contar para vocês histórias reais de quem fez pactos com Astaroth. Mas primeiro, precisamos saber quem ele é de fato. Ele era temido antes de ser adorado. Na antiga Fenícia, existiu uma deusa chamada Astarte, símbolo de amor, beleza e fertilidade. Quando as religiões monoteístas se espalharam, Astarte foi condenada como demônio, se transformando em Astaroth, o anjo caído que corrompe os desejos humanos. Nos grimórios medievais, ele é descrito como um grande duque do inferno, montado sobre um dragão com um corpo de homem, em decomposição e asas negras. Ele fala suavemente, mas exala um odor insuportável e oferece sabedoria proibida, poder e riquezas, em troca de uma única coisa: a alma, ou segundo alguns ocultistas modernos, a vontade. Astaroth, ele é comandante de 40 legiões de espíritos. Nos grimórios, Astaroth é invocado por feiticeiros em busca de sabedoria e poder oculto. Dizem que ele revela segredos do passado, presente e futuro, mas cobra a alma e a sanidade de quem o chama. O ritual, segundo o Ars Goetia, exige um círculo selado, o nome do invocador escrito em sangue, e o uso de símbolos antigos, como o selo de Astaroth. O pacto é selado como uma oferta, geralmente algo de valor espiritual ou físico, e há relatos de pessoas que deixaram espelhos, joias ou sangue diante de vela preta. Também, nos textos antigos, Astaroth só pode ser invocado entre a meia-noite e as 3 da manhã, sob o símbolo invertido de Vênus. Já falamos que o invocador deve traçar o selo de Astaroth em sangue fresco, só que também precisa queimá-lo sobre carvão, enquanto repete palavras em latim, que não devem ser pronunciadas em voz alta por quem não está preparado. Os ocultistas dizem que ele aparece primeiro em sonho, uma figura envolta em fumaça, com voz de homem e mulher ao mesmo tempo, oferecendo respostas para perguntas não feitas. Mas vamos ao primeiro relato: o pacto pelo amor.
Ana, nome trocado, uma jovem de 27 anos, vivia em Belo Horizonte. Depois de um relacionamento abusivo e doloroso, seu ex-namorado desapareceu de sua vida, sem deixar rastro nenhum. Desesperada para tê-lo de volta, Ana começou a frequentar grupos de magia e ocultismo na internet. Em um deles, um usuário anônimo escreveu: "Se você quer ele de volta, invoque Astarote. Ele domina o coração e a vaidade humana." Ana leu, minha mãe mandando mensagem, e riu no início, mas as noites ficaram longas e a solidão se transformou em algo quase físico. Ela fez o ritual descrito: 3 velas pretas, perfume e uma gota de sangue no selo desenhado à mão com uma fotografia do ex. À meia-noite, o vento dentro do quarto mudou. As velas tremularam. Ela sentia o perfume se tornar enjoativo e uma voz suave, masculina e feminina, sussurrando seu nome. 3 dias depois, seu ex reapareceu. Mandou mensagem pedindo perdão. Mas Ana dizia que ele não era o mesmo. Ele repetia frases estranhas. Olhava fixamente para o nada. E certa noite, no espelho, ela jurou ver um vulto atrás dele sorrindo. Os vizinhos contaram que semanas depois, Ana começou a cobrir todos os espelhos da casa com panos escuros. Quando a encontraram, ela estava sentada diante do espelho principal, velas derretidas ao redor e o selo de Astarote desenhado no chão. No espelho, alguém havia escrito em vermelho: "Ele me ama, mas agora ele pertence a mim." Ana relata aqui que Astarote nunca deixou em paz, exigindo aquilo que ela prometeu no pacto. Gente, toma cuidado com os pactos, gente, toma cuidado. Eu não sei nem o que dizer. Vamos para o próximo. Esse se chama O Conhecimento Proibido. Oi, Tuane. Pode ler o relato tranquila que o meu nome já está trocado. Pode deixar. Eu sou o Marcos. Tenho 33 anos e sou estudante de teologia. Eu era obcecado por compreender a verdadeira linguagem dos anjos. Em 2011, eu comecei a pesquisar sobre os nomes das entidades citadas ali no livro da Goetia. Um colega mencionou o nome de Astarote e, curioso, decidi testar um antigo ritual, apenas como um experimento acadêmico. Eu montei um círculo, recitei o texto e acendi velas azuis, cor que, segundo o livro, atraía espíritos sábios. Naquela noite, eu sonhei com uma figura envolta em fumaça dourada, que falava uma língua totalmente desconhecida. Quando acordei, consegui transcrever aquelas mensagens em latim perfeito, em idioma que eu nunca havia estudado. Nos dias seguintes, eu comecei a entender fragmentos de textos antigos sem tradução. Mas essa bênção virou um tormento para mim. Eu não dormia mais e a minha mente sussurrava orações invertidas. E o reflexo no espelho às vezes sorria sozinho para mim. Eu comecei a escrever em um diário tudo o que eu passei, mas eu já deixo um recado. O que Astarote me ensinou, mas o preço foi a minha paz. Hoje eu sei o que eu não deveria saber. E uma das frases que eu deixei bem frisado é: o conhecimento vem com a danação. A minha vontade era de desaparecer, mas eu não consigo. Onde eu vou, Astarote está atrás. Eu queimei o símbolo e as páginas que estão cobertas com eles sem tradução, mas eu acredito que para mim não tem mais volta.
eu vou viver com esse sofrimento. Muito obrigada por ter lido meu relato. Eu espero que ninguém me julgue. Beijos. Caramba, Marcos, ninguém aqui vai te julgar, não. Pode ficar tranquilo. Gente, muito respeito nos comentários, tá? Muito, mas muito mesmo. Vamos para o próximo. O Mercador do Inferno. Isto é uma carta. Tá, mas quem enviou essa carta para você? Deixa descrito. Mas vamos lá. Documentos do século 17 foram arquivados em Toledo, Espanha, e contaram a história de Dan Esteban Ruiz, um comerciante que teria feito fortuna súbita. De acordo com testemunhos, de acordo com testemunhos, ele nunca errava uma negociação, sempre parecia prever o futuro do mercado. Certa noite, ele estava bêbado e confessou ao padre que havia feito um pacto com Astarote, o espírito dourado, oferecendo 7 anos de fidelidade em troca de riquezas. O padre anotou o relato e o alertou. Quando o 7º inverno chegar, ele vai vir buscar o que é dele. 7 anos depois, vizinhos ouviram um barulho ensurdecedor vindo da casa de Dom Esteban. As janelas quebraram e uma fumaça negra escapou pelo teto. Quando entraram, não havia corpo, apenas o selo queimado no chão e o ouro derretido. Esse caso ficou conhecido como o Mercador do Inferno. Até hoje, o casarão permanece abandonado e dizem que à noite se ouve um homem chorando, pedindo por mais tempo. Duane, esse relato é do meu avô. Ah, tá. Entendi. Você podia ter deixado mais especificado no começo pra gente não ficar perdido, né? É do seu avô, mas se você me fala que é do documentos do século 17, podia ter falado de que cidade era pra ficar mais fácil. Deixa eu ver se eu acho aqui, se existe esse negócio de Mercador do Inferno. Vai que tem, né? Vamos lá, o caso do Mercador do Inferno. E não tem nada aqui na internet sobre isso. Vamos para o próximo. Não, gente, não tem próximo. Não tem próximo, mas vamos lá. Eu já fiz aqui um vídeo sobre os demônios da Goetia. E, falando um pouco sobre eles, o Astarote é mais um reflexo de uma ambição humana mesmo. Nós temos sempre um desejo de saber, de possuir, de querer controlar até aquilo que o controle escapa. Mas ele é chamado de o tentador da vaidade, porque ele oferece exatamente o que o coração mais deseja, mas leva embora o que mantém o ser humano assim, ó, inteiro, que é a sanidade. Alguns dizem que o Astarote não exige só a alma, apenas que você o invoque e o mantenha vivo em sua mente. Pode ser que realmente você não tenha só 7 anos de vida. Outros afirmam que ele aparece só em espelhos, outros já em sonho, e para outros, vozes.
no silêncio da madrugada, Deus me livre. Mas se algum dia você ouvir alguém te chamando e não ouvir ninguém por perto, e caso você tenha feito um pacto, se eu fosse você eu nem respondia, porque se você fez, ele aceitou o pacto. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado dos relatos de hoje e nos vemos no próximo vídeo. Beijos, tchau!